E hoje, nada mais, nada menos, nós vamos falar disso aqui. Figurinha repetida, hein? Só que o meu é personalizado. Ó. Realmente. Me lembro disso. Isso aí. Ô, Júlio, me fala então, você mora em Marília? Moro em Marília. E tá aí há quanto tempo em Marília? Ixi, tempo, hein? Meus pais chegaram aqui há mais de 50 anos, né? Eu estudei fora, né? Sempre trabalhei em Marília e fora de Marília, mas eu posso te dizer, eu cheguei aqui com 4 anos de idade. Então, entre indas e vindas aí, são 50 anos morando em Marília. Mas eu nasci em São Paulo. Sim, Eu nasci sim. em São Paulo, né? Ô, Júlio, Aliás, meus irmãos, meus familiares moram todos em São Paulo, né? ok. E eu vejo você fala muito na América Latina, né? Tem algumas universidades que você é professor, convidado ou faz parte da cadeira, né? Fala aí pra gente essa tua conexão aí, porque já tem amigos aí do Panamá dando um tchau aí, né? Isso. Então, a minha história na República é principalmente baseada na Nilce, uma ex-aluna, a Nilce, entrou aí agora. A minha história é principalmente na República Dominicana, né? Eu e o colega o Fausto Bramante, nós iniciamos um curso lá 14 anos atrás, né? Na instituição, na PUC, a PUC, que é a nossa universidade, Pontifícia Universidade Católica, que até então eu achei que fosse alguma coisa de Brasil, ela é mundial, ela tem campus em vários países, né? E aí nós começamos a aula lá e a famosa aprendizagem do portunhol, né? E aí eu fui me identificando com a maneira de dar aula, né, utilizando o espanhol, porque propriamente dito a gente não fala um espanhol clássico, bonito, né? E essa quebra de paradigma de conseguir transmitir o conhecimento numa língua estrangeira, nada mais que é treino, isso, né? Me permitiu ser convidado para entrar em contato, né, com profissionais de diferentes países da América Latina e ter a oportunidade de ser convidado para diferentes países da América Latina para dar aula. Então, principalmente, eu posso dizer para você que o meu contato é com a universidade, com a Pontifícia Universidade Católica na República Dominicana, e eu não posso deixar de mencionar também o meu contato muito estreito que eu tenho com o México, né? Que é mas lá mais com a Associação Mexicana de Ortodontia. O México ele tem 2 associações de ortodontia, né, oficiais. E uma delas eu tenho bastante vínculo. Então, anualmente, eu vou. O ano passado eu cheguei 2 vezes, não, 3 vezes para lá, para o México. E aí a gente sai, né? Eu já fui para Equador, Peru, Colômbia. Colômbia não, perdão, Colômbia não. Paraguai, já fui também. Já tenho convite para o ano que vem para o Chile, né? E assim vai indo para os países. A gente que começa a ter o contato na América Latina, você vê o potencial, né? Não sei se é algo do latino, querer resolver casos complexos, né? E a importância de falar a língua espanhola, que é difícil, né? Porque o portunhol é uma coisa, agora o espanhol é outra coisa. Quando que foi que você instalou o teu primeiro MARP, Júlio? Foi em 2016 que eu instalei meu primeiro MARP. Que a história foi o seguinte: eu venho trabalhando com a expansão, né, o tratamento dos problemas transversais da maxila desde 2000, 2002, por aí. Acho que até um pouquinho antes. Mas só que eu comecei a estudar a expansão cirurgicamente.
Inclusive, nós tivemos a oportunidade de montar uma amostra de pacientes tratados com expansão assistida cirurgicamente com a técnica de Bell, que é aquela técnica que faz a osteotomia da abertura piriforme até a região do pilar zigomático, e aí usa o cinzel para fazer a clivagem da sutura palatina mediana. Né? E essa amostra foi feita puramente ambulatorial. A modificação que tem da técnica de Bell é que a gente não faz, por ser um ambiente ambulatorial, não faz a ruptura da placa pterigoideia, do processo pterigoideu tuber, né? Ou seja, do osso palatino. Não há essa clivagem ali, né? Por ser uma área de ter um feixe vasco nervoso e ficaria muito arriscado fazer fora de hospital, em ambulatório. Então, nós tivemos essa amostra. Só que o que começou a acontecer, né? Primeiro, você tinha uma grande demanda de pacientes que precisavam fazer a expansão, o tratamento da discrepância transversal da maxila. Então, nós verificamos que a gente tinha uma alta demanda de pacientes e depois demanda, até pela questão do trabalho preventivo na ortodontia, começar a tomar espaço, né, dentro dos tratamentos para as crianças, né? A gente não tinha mais aqueles pacientes com grandes discrepâncias transversais, né? A demanda começou a diminuir. E começou a crescer a solicitação de alternativas não cirúrgicas, né? Então, assim, pacientes que optavam, né, ou preferiam não fazer uma opção cirúrgica, mesmo que fosse uma opção cirúrgica ambulatorial. Eu passei a estudar a expansão não cirúrgica, né? E aí eu desenvolvi um arco baseado em experiências anteriores, o arco de música, o Eduardo Prado usando o arco de expansão que chama arco cavalgada, o Fabrício Valarelli publicando isso. A gente conversando juntos, eu tive a ideia de utilizar o TMA para fazer essa expansão, que é muito mais fácil que o arco de aço contornado 0,9, pesadão, tendo que colocar em tubo de AIB, essas coisas. Aí passamos para essa fase não cirúrgica. E aí eu encontrei o quê? Ancoragem esquelética, que é um assunto que eu gosto, né? Faço com muita frequência, né, o uso da ancoragem esquelética, desde o primeiro curso que eu tive, que foi em 2006. E aí, 10 anos depois, eu fiquei sabendo do pessoal da Coreia, né, especificamente o professor Park e o professor Lee, aliás, ao contrário, né, o Lee e o Park foram que publicaram o artigo de Park em 2010. E eu tive a oportunidade de contato com o professor Park no Congresso Americano, e coincidentemente eu convidei ele para o Brasil junto com o Suzuki até que geriu mais essa vinda dele, né? Pelo contato que eles tinham anteriormente, até com a associação de ancoragem esquelética, que hoje eu faço parte também, né? Só de ancoragem esquelética em ortopedia. Bom, o congresso que você foi, né, Fábio? O WI. Então, por falar lá na Romênia, Júlio, eu vi que você foi premiado com um trabalho científico lá, né? Foi. Você pode falar rapidamente o que foi antes da tua aula? Eu vou só completar um pouquinho a história e já dou seguimento, né? Porque aí foi o contato, e aí eu fui para a Universidade de Yonsei, na Coreia, em Seul, e lá eu tive a oportunidade, na verdade, o professor Park me chamou para ir para um seminário que eles têm anual lá, né? E coincidia com atividades acadêmicas minhas, e eu falei para ele, eu não posso ir, eu posso ir em tal data. Ele falou, então venha, e você faz uma visita na universidade e acompanha a instalação de um marco, né? E aí eu tive a grata satisfação que ele me convidou, quando eu cheguei, aliás, semanas antes, ele me convidou, falando, você vai ficar comigo no meu consultório. Então eu fiquei 3 dias no consultório dele e 1 dia na universidade. E foi muito bem atendido, muito bem orientado por ele. Ele sentava comigo, me explicava, me deu uma aula, ele e um assistente dele, ele me deu todo o passo a passo. E eu acho muito interessante, né, quando você tem isso dos detalhes, das minúcias. E a partir daí eu me senti seguro a começar a fazer o marketing, né? E o Dr. Park me deu uma mensagem muito grande, muitas conversas que a gente teve. Ele falou para mim assim, você tem que ter segurança no que você faz em termos de marketing, porque na verdade, fala Edson, agora um abraço aí. Bom dia, Edson. Segurança, você tem que ter segurança no que você faz.
Porque, na verdade, Júlio, você não entende, não é questão de você entender o MARP, entendeu? Você entende MARP, você entende muito mais que MARP, você entende dos problemas, das discrepâncias transversais da maxila, porque você tem um longo histórico nisso. Então, quem vem para fazer MARP, né, e faz com segurança, tem que ter todo esse diagnóstico que você tem, esse conceito de diagnóstico que você tem, né? E aí vem a questão do prêmio, né? E nós começamos a estudar o quê? Justamente as alterações transversais entre os diferentes tipos de perfis ou padrões faciais. Então, o padrão facial sagital e o padrão facial vertical. Qual que é a influência que eles têm no transversal? Que isso era um enigma, porque não um enigma, era algo muito pouco estudado, devido a PA ter uma sobreposição de imagens. Então, você não tinha detalhamento de medidas dentárias. E é isso que a Universidade de Yonsei, os trabalhos de lá, eles estudaram, começaram a estudar essas discrepâncias, localizando o centro de resistência molares superiores e inferiores, algumas medidas até aí ao nível das cristas alveolares, né? Então, detalhando isso. E esse foi o meu estudo, né? Foi um estudo preliminar propondo justamente a metodologia, né? Que como é um evento científico, né? Eu levei era uma sessão do evento somente científica, eu levei uma proposta metodológica para estudar essas alterações transversais, né, influenciadas pelos diferentes padrões verticais e sagitais, né? Foi esse aí o trabalho. E nós estamos fazendo esse trabalho, nós estamos dando continuidade a ele, né? E em breve, em breve vai demorar pelo menos um ano, eu acho que um ano vai estar publicado, tá? Muito bom. E qual que foi o prêmio que você recebeu lá na Romênia o ano passado? Eu recebi o segundo lugar na categoria justamente de trabalhos científicos, né, da apresentação do oral section, né, oral presentation. Foi a apresentação oral, né, então eu fiquei em segundo lugar. Foram 3 prêmios e o nosso trabalho, aliás, né, meu e dos nossos colegas, né, ficou em segundo lugar. Ô, Júlio, eu recebi aqui uma mensagem da Dental Press e posso falar do teu livro rapidinho? Que eles entraram com uma promoção. Você me permite? Lógico, ótimo. Então tá aqui. Esse livro eu recomendo. Eu li, é bem didático para quem. Então tem esse valor aqui da. Eu vou passar ao decorrer da tua live, eu vou mostrar essa foto mais vezes. Então, assim, é um livro eu já tenho uma experiência, não com MARP, mas com os parafusos. E esse livro está bem didático, mesmo para quem está iniciando para que já tem uma certa experiência. Parabéns aí, vocês e seus colaboradores. Conseguiram transmitir figuras excelentes, casos clínicos limpos, bonitos e bem explicativos, né? Eu acho que você está de parabéns aí por ser um dos pioneiros. Essa é a ideia, né? O que a gente quis fazer é deixar o profissional seguro em relação ao diagnóstico e a parte de planejamento, seleção do tipo de MARP e a parte técnica, né? Inserção. E os efeitos esperados, né? Então, a gente fez uma sequência lógica, né? Que foi, inclusive, o Laurindo me falou, né? Falou, uma sequência tão boa que isso foi uma aula que eu dei no orto, né? No último orto. Ele falou, a tua sequência está tão lógica que se você puser no papel, isso aí a gente pode publicar como livro. Eu falei, não, vamos fazer sim. Porque, para mim, a ideia estava bem clara. A gente fala nos nossos cursos, a gente vê que o profissional ele se sente amparado, né, ou tranquilo para poder fazer a indicação do MAP e fazer o uso do MAP também, né? Aliás, o que eu chamo muito a atenção com relação a essa questão da indicação é que, na verdade, quando você faz uma proposta
de uma modalidade de tratamento para um paciente teu, né, você tem que passar para ele quais são os parâmetros que você está tomando para fazer essa indicação de determinado aparelho. Então, vamos resgatar aí especificamente para o MARP. Então, é um paciente, geralmente um paciente adulto, e você vai falar para ele, olha, eu vou realizar um procedimento com você, operar de implantes, quer dizer, não é todo mundo que conhece, ele vai sentir uma certa insegurança, né? Então, você passa para ele de uma maneira segura, Fábio, a proposta do seu tratamento, uma vez que você tem um entendimento de quais são os seus limites em termos do que você pode fazer sem um procedimento, mesmo que seja pouco invasivo, como o MARP. Então, quando você faz uma expansão no paciente adulto sem uso de uma osteotomia ou de um mini implante, você vai correr dois riscos: a recessão gengival, fenestração, ou então você vai correr o risco da necrose. Isso durante o procedimento. Se você vai além da capacidade de aceitação, ou você exagera na inclinação dentária, você cai na recidiva, né? Então, isso aí, embora eu esteja falando de técnicos, se você explica de tal sorte que o paciente entenda, ele vai aceitar a sua proposta de tratamento. Então, é isso que a parte inicial do nosso livro fala justamente sobre isso, né? Você ter todo um embasamento técnico para fazer uma indicação segura para o seu paciente, de uma forma convincente, que ele vai aceitar a fazer o MARP. Porque pensa, o MARP é novidade para alguns colegas, imaginem para os pacientes, né? E os pacientes, eles acabam mimetizando o que eles veem em outros conhecidos ou que está na mídia, né? Sim, sim. Bom, Júlio, aí você fica à vontade, tá? Se você me permite, eu queria já começar aí com a primeira pergunta. Qual a importância da tomografia no tratamento com o MARP? Fábio, a gente se pauta, né, ou a gente procura fazer o uso deste aparelho MARP baseado no nosso conhecimento, como eu estou falando, mas também, né, em experiências de outros autores, inclusive os nacionais, né? Então, a gente tem excelentes profissionais no Brasil que trabalham com o MARP e a gente se conversa, ou um lê o que o outro faz, né? A exemplo aí do Edson, que está assistindo, o Suzuki, o Túlio Andrade, o Daniel Bruneto, né? Me desculpe se eu esqueci o nome de alguém aí, mas assim, a gente tem uma equipe, né? Eduardo Macluf, o Sérgio Cury, né? Então tem uma série de pessoas que se encantam com isso, vão fazendo, e a gente, o Vilela, né? A gente já falou aí. O Edson Willipron. Então, eu falei o Edson também, Edson. eu me lembrei. Então, é isso que eu estou te falando, assim, me desculpa se eu esqueci alguém, porque tem muita gente boa e a gente conversa e troca ideia e faz, né? Então, o que a gente observa é que todos esses colegas que eu tive a oportunidade de trocar ideia, né, todos eles trabalham com a tomografia para fazer o planejamento, que a gente chama de planejamento do MARP. Eu preciso ter a tomografia para poder fazer as medidas, as dimensões dos mini implantes, né? E, além disso, eu preciso também fazer uma particularidade, que é a questão de eu verificar os estágios de maturação da sutura palatina mediana, né? Aliás, aí, mais um que eu lembrei, o Francisco Nogueira, né? Que a gente até publicou um capítulo junto aí do livro no CIOSP, né? Então, se eu não tenho a tomografia, eu vou fazer um planejamento com suposições das dimensões do mini implante. Então, por exemplo, eu não vou atingir a bicorticalidade. Talvez o meu mini implante esteja até curto para o volume ósseo que eu tenha na região anterior da maxila. Então, além de determinar o estágio da sutura palatina mediana, né, também eu tenho que me preocupar em dimensionar de uma maneira que atinja um tamanho de mini implante que eu vou ter ele em todo o volume ósseo, inclusive atingindo a bicorticalidade, que é ter a cortical, o parafuso na cortical palatina, que obviamente vai ter, mas também esse mini implante ancorado na cortical da fossa nasal.
Então, eu vejo o uso da tomografia para o MARP como imprescindível, né? Eu não recomendaria um profissional fazer sem a tomografia. Agora, é uma recomendação, né? Se alguém quiser fazer sem a tomografia, então você pode fazer. O que é o que eu falo? Baixa a sua taxa de sucesso, né? Vai baixar a sua taxa de sucesso, né? Então, é recomendável o uso da tomografia. Foi algumas questões, porque a gente pensa que a Europa tudo é top, mas o meu sócio ele mora em Portugal, ele mora na França, mas trabalha em Portugal e tem uma dificuldade com imagem lá de tomografia. Foi uma das questões, né? Lá parece que é Lisboa, Porto tem um lugar, agora o interior de Portugal é carente de imagens, né? Isso aí às vezes são as características locais, né? E isso às vezes acontece mesmo, né? Regionais e locais. Às vezes a pessoa tem dificuldade na obtenção do exame. Por isso que é aquela tua história. Nós não, assim, a gente não pode obrigar, não falar que é impossível fazer. Mas é a questão de você dar mais segurança ao procedimento, ter mais êxito, né? Claro. Nós não estamos levando um paciente a um risco, né? Não é um risco isso. É uma maior porcentagem de êxito do seu procedimento, né? É o procedimento padrão, correto? Sim, eu me lembro, só me lembrando, resgatando aqui, o professor de cirurgia, uma vez eu assisti uma palestra do professor de cirurgia, nossa, antigo até da USP, esqueci o nome dele, e ele falou que o professor de cirurgia dele, né, que ele fez pós-graduação nos Estados Unidos com um ex-combatente americano, né, um cirurgião dentista que trabalhou na Segunda Guerra Mundial. E ele era um judeu. Aliás, perdão, um judeu que ficou em campo de concentração. E ele era dentista. E ele falava que ele tinha um fórceps no campo de concentração para fazer todo tipo de extração, né? Então ele falava, olha, vocês vão usar para você ter, tecnicamente, você ser mais eficiente. Mas, na verdade, a tua prática é que vai, o teu dia a dia que vai desenvolver a sua prática. Ele falava assim, ó, jamais pense que eu estou recomendando você ter um único fórceps, tá? Mas, assim, valorize o tempo, né? Você vai ter uma curva de aprendizagem, né? Para isso. Então, a parte, eu chamo a atenção disso também para completar essa resposta, é assim, a parte da tomografia, isso não significa que você vai ter 100% de êxito, né? Sem a tomografia, o teu êxito aumenta. Mas isso, assim, ela é uma ferramenta importantíssima para nós termos o sucesso, mas ela não garante 100% de sucesso. Ok. E hoje no teu índice, não sei se você tem esse índice, ou se você tem o teu índice de insucesso no teu tratamento. Até onde eu sei, o único trabalho publicado na literatura com essa avaliação do índice de sucesso, ele mostra que é 15% de insucesso. Você tem 85% de sucesso, né? Esse trabalho ele foi feito em pacientes entre 18 e 30 anos, então pacientes mais jovens, né? Então, o que começou a acontecer é que a gente comecei a trabalhar nessa faixa, né? Porque eu via que a literatura falava dessa faixa sem querer avançar, né? E realmente eu comecei com um índice de sucesso, insucesso dentro de 10%, né? Baixei para 5% e agora a gente fica um pouco mais assim, seguro. Então, já desde o ano passado, a gente já começou a aumentar essa faixa de idade de trabalho. Então, a gente já tem pacientes com mais de 30 anos, né? Estou mantendo meus 5%. Só que, Fábio, não sei te dizer se essa porcentagem de sucesso pode aumentar, porque nós estamos aumentando a idade do paciente, isso em geral. Estou te falando vários colegas que já me relatam isso aí também. Então, ficaria entre o 15% e o 5%, pensando na mesma curva de aprendizagem, que você vai obrigatoriamente
certeza você vai ter uma diminuição na sua taxa de insucesso ao longo da sua experiência com o MARP. Né? Muito bom. Agora, por curiosidade, o paciente mais velho que você fez a técnica, qual que foi? 65 anos de idade. Né? E foi bem? Foi bem. Muito bem. Uma paciente muito colaboradora. Eu gostei muito da experiência com ela, dona Silvia. E transcorreu tudo tranquilamente. Entendeu? Então, eu acho até assim, assim, pelo que a gente anda conversando entre colegas, Fábio Yared, né? Eu acho que Sorocaba, né? Conversei com ele, ele falou que ele tinha uma paciente de 58 anos, né? Vai outro, o Fábio, sabe muito de marketing também. Ele falou, ele achou, quando ele falar, olha, eu vou deixar por último um caso aqui, que eu fui fazendo uma apresentação, que foi o nosso recorde e tal. Ele falou, eu vou bater o recorde dele. Aí quando ele viu, ele falou, pô, você tá de parabéns, você aqui ganhou de mim. 60 anos, 65 anos, entendeu? Mas a gente sabe que conforme o paciente vai ficando mais velho, você vai tendo a questão que a gente pensa em MARP e às vezes pensar em vai abrir a sutura palatina, mas tem as suturas circunmaxilares, então assim tem que tomar cuidado com isso, porque você tem pilares zigomáticos, você tem o tuber com maior resistência, então inclusive o Francisco Nogueira, né, que a gente faz a corte de perfuração em 3 fileiras, até por sugestão dele. Ele tem casos que ele faz a corte de perfuração do pilar zigomático, né, para justamente fragilizar mais ainda essas áreas de resistência da maxila. Né? Sobrou aí, no caso, você faz sutura palatina mediana e faz pilar zigomático, sobra só a região do osso palatino com o pterigoideu, que ali é complicado você fazer por acesso e também pelo mesmo risco da clivagem, que é o feixe vascular nervoso. Ô, Júlio, e qual que é a confiabilidade da classificação da maturação de Angelieri? Aproveitando, eu acho que a primeira bateria aqui de perguntas do Vieira Bruno, né? O grau de maturação da sutura é mais relevante do que a espessura óssea no sucesso do MARP do adulto? Já são duas perguntas relacionadas, né? Vou fazer uma mescla aqui. Veja bem, eu vou mostrar a imagem do computador, só para o pessoal a gente recordar aqui. Aqui, ó. Você falou do colega de Sorocaba, é o Walter Yared. Walter. Perdão, não é Fábio, é Walter. Estou falando com o Fábio e foi o Walter, ele mesmo. Então, aqui, Fábio, esses são 5 estágios que a Fernandinha, né, a Angelieri, nossa colega aqui do Brasil, publicou com a equipe lá de Michigan, né? Então, vai de A a E. E ela vê o quê? Forma e aspecto da sutura palatina mediana e a densidade óssea, né? Então, para o MARP, nós ficaríamos mais para o estágio D e o estágio E, né? O estágio D, né, a característica que eu acho interessante desse estágio, que eu acabo encontrando uma facilidade para indicar para o MARP, é justamente que ele, além dele ter o estágio D aqui, além dele ter as ilhas de ossificação, também ele vai formar essa densidade óssea que essa faixa amarela está mostrando aí, tá? E ela começa, essa densidade óssea, lá no osso palatino, depois no estágio E, ela vai para maxila, né? Esse seria o estágio E aqui, né? Então, você vê que a densidade óssea é uma faixa agora que ocupa não só o osso palatino, como também a sutura palatina mediana. Então, realmente, o próprio... a equipe da Universidade de Alberta, lá, o Carlos Soresmir, ele publicou um artigo em 2019 na Engel, mostrando que se a gente pega as tomografias e profissionais vão analisar, não existe uma coincidência de identificação desses estágios, principalmente do estágio A ao estágio C.
Agora, o estágio D e o E, os profissionais tiveram mais coincidência em termos de identificação desses estágios. Então, para o marco, não é um problema a gente identificar utilizar essa classificação, tá? Muito embora a gente acabe usando, tendo subtipos, né? Às vezes identificando subtipos, e detalhe ainda, a gente sempre tem que se basear na idade do paciente. Vamos dizer assim, ela é boa, não é perfeita, mas é o que temos para o momento. Agora, não pode ser utilizada, eu não recomendaria, eu não uso, sem saber a idade do paciente, para ficar compatível, né? Você ter uma relação de idade, tem idades ali 15, 18 anos, que ela é complicado você identificar, porque existe muita mescla de estágios. Tá? Mas, por exemplo, um paciente de 50 anos, você teria alguma dúvida que seria D ou E? Nenhuma, né? Então, assim, a gente usa ela com uma certa restrição, né? Não sei se eu respondi ao colega aí, você está ok? Eu acho que sim. Qual que é o protocolo da ativação mais eficiente, Júlio? Olha, isso aí também, isso para mim também é um questionamento que eu me faço, sabe? Eu até agora eu não achei um protocolo que seja o mais eficiente, tá? Mesmo porque a gente observa que existe variabilidade entre indicações de protocolo entre os autores e esses colegas brasileiros todos que a gente vê utilizando o marco. Eu comecei a fazer o protocolo de ativação de 1/4 de volta por dia, que foi o que eu aprendi na Coreia. Só que eu comecei a observar que demorava muito tempo para poder eu ter a resposta da abertura da sutura palatina mediana. Né? Em média, para mim, eu demoro até uma semana, mais de uma semana, em alguns pacientes, para ter essa resposta. Né? Então, eu passei a fazer a ativação de 2/4 de volta, né, por dia. Né? Em algumas situações, quando eu observo que o paciente começa a se queixar de pressão posterior e não relatar pressão na região anterior, porque, veja bem, eu tenho implante na anterior e implante na posterior. Né? Eu tenho banda na posterior. Se eu começo a ativar, passa uma semana, não abriu, e o paciente, aonde você sente? Qual a sensibilidade? Onde está a sua sensibilidade? Ah, está na posterior. Então, Fábio, o que eu penso? A força está no molar. Tá muito acentuada essa força, concentrada no posterior, está no molar. Então, a minha preocupação é eu ter o molar sendo deslocado lateralmente, como já aconteceu. Né? Não que, assim, nada de problema, mas só que você começa a notar aquele abaulamento da raiz do molar. Né? Então, o que eu começo? Eu me antecipo. Né? Eu começo a solicitar para o paciente fazer o que eu chamo de ativação intercalada. Então, um dia ele faz 2/4 de volta, outro dia ele faz 1/4 de volta. Um dia ele faz 2/4 de volta, um dia ele faz 1/4 de volta. Né? Essa ativação intercalada, eu fiz, por exemplo, na paciente de 65 anos, né? Depois que ela passou a primeira semana. E eu observei que deu certo. E em outro paciente, uma outra paciente também de 35 anos, também deu certo. Então, é o protocolo que a gente tem utilizado quando os 2/4 de volta não funcionam. Mas, assim, eu não observo entre os autores um protocolo único. E detalhe, eu recomendaria ao colega fazer o que eu faço no consultório, no nosso curso também. O aluno monitora a sintomatologia do paciente ou a minha secretária vai acompanhando por WhatsApp. Como é que tá? O que você sentiu? Né? O paciente manda foto, quando abre o diastema, ele vai relatando. A gente acompanha a primeira semana até abriu o diastema incisivo, aí 1/4 de volta por dia. Isso aí é comum em todos os autores. Tá? Esse 2/4 de volta é até abrir. Abriu o diastema, abriu a sutura, 1/4 de volta. É importante esse acompanhamento, né? Para nossa segurança e para o paciente ficar mais seguro ainda. Sim. É importante. Eu me sinto mais tranquilo. Poxa, veio uma pergunta aqui. Nem sei se tem trabalho, mas tem diferença de grupo, por exemplo, tratamento em orientais com caucasianos? Não sei se tem. Não vejo. Não, né? Eu acho que não.
Eu Nunca acho li também isso aí. não. Esse trabalho que nós fizemos, que você viu que nós recebemos um prêmio lá na Romênia, né? O que nós observamos é que existe muita variabilidade entre os padrões faciais, não são as dimensões esqueléticas, variam muito pouco, tá? O que varia muito são as inclinações de molares, superiores e inferiores, né? Então, isso aí sim tem muita variabilidade, e eu acredito que até tenha entre raças. Mas, em termos dimensionais de bases esqueléticas, eu não considero que tenha nem de espessuras de tecido ósseo que sejam significantes. Ok. Júlio, com relação às vias aéreas, na sua experiência, podemos usar para os pacientes com SALS? Pois tenho lido muitos artigos a respeito disso. É o comentário do professor Edson Ilipronti. Eu acho que, assim, melhora, né? Se você, o ganho de área ou de volume aéreo, né? Agora, para você ter uma solução da apneia, acho que é isso, né? O termo que ele pôs aí, o SALS, né? Então, para ter uma melhora da apneia, né, o Carlos Floresmir dá um exemplo muito bom em relação a isso, né? Você tem um cano grande aqui e depois lá na frente ele afunila, né? Então, o funil. Então, você abre, você ganha o volume, mas você tem outras modalidades de obstruções ou outros problemas, por exemplo, de passagem aérea, como na bucofaringe, né? Então, isso aí pode, nesse tipo de caso, pode não resolver. Agora, Edson, a gente está aguardando a publicação aí do trabalho do Daniel Brunetto, que foi aprovado no American Journal, né? O Daniel estudou bem essa parte aí, né? Eu acho que essa resposta vai ser melhor respondida, né, com esse artigo do Daniel Brunetto. Tá? Mas, a princípio, o que eu percebo é isso. Tipo, a gente tem realmente, como qualquer expansão, um ganho de volume da área nasal. Mas, caso você tenha obstruções posteriores à área nasal, aí já não vai conseguir resolver o problema. Ou melhorar, que seja, né? Muito bom. Tem aqui a Estela. Para quem não faz mini implante ainda, por onde devo começar? Assim, Estela, eu já dei a dica aqui. Isso é uma maneira barata, acessível, para onde você saber. E, como o Júlio falou aí, tem pelo menos 10 a 15 professores que apanharam para passar passo a passo para a gente. E um deles é você, né? Dependendo da tua região, tem o Edson Ilipronti, então pode fazer os cursos aí. São Paulo aí também a gente tem um curso que eu dou no Instituto Velini, né? A gente dou pelo menos 2 vezes por ano no Instituto Velini, um curso de marca especificamente, né? E até a gente faz em combinação, o Márcio faz a parte de astroveolar e eu faço de marcas. A gente sabe que a odontologia nunca vai ser um curso, né? Ou qualquer curso da área de saúde, nunca vai ter a possibilidade de ser 100% EAD. Então, a gente recomendaria que faça a leitura, pode até assistir algumas orientações, mas o curso presencial, quer dizer, a sensação de você fazer a inserção de um mini implante é muito importante. Vai te dar mais segurança, né? Então, a vantagem do MAP é que você tem um guia para poder, o guia do próprio disjuntor para poder fazer a inserção. Não então, te dá mais segurança, embora você não tenha experiência de mini implantes anteriormente. Então, eu acho que não tem que ter medo. Pode fazer um curso específico de marketing. Assim como o astroveolar. Assim como o astroveolar, né, Fábio? Né? Você não precisa ter uma larga experiência de interação. Você não tem um pré-requisito de um número de horas de experiência no interradicular para fazer um astroveolar. Não, né? Não. Como eu falei, né? Hoje tem... Os professores dão um passo a passo, é muito interessante, cada vez melhores os materiais. Eu fiz a parceria também com o Edson, né? Ele faz a parte do MARP, eu faço a parte de parafusos. É ótimo, excelente.
é uma realidade. Aí tem cada lugar, aí tem um profissional. Sim, eu acho que o Brasil está bem servido de profissionais aí, excelentes, que podem estar orientando e dando todo esse suporte técnico, né, para os nossos colegas. E você acha interessante montar o aparelho fixo inferior para promover a melhor inclinação dos dentes antes de iniciar o marque? Outra pergunta do professor Edson. Olha, não sei se, assim, num aspecto que eu não tenho pensado. Vamos analisar o seguinte sentido, né? Se o paciente já tem uma mordida cruzada, né? Já é uma deficiência maxilar que ela pode ser tratada independente de você ter o alinhamento inferior. O alinhamento inferior pode te trazer alguma situação de você ter alguma necessidade de um ajuste do arco, a coordenação do arco superior no arco inferior. E como eu comentei, o Edson, as inclinações molares são os números mais variados que nós encontramos nesse estudo em tomografia que nós fizemos para os diferentes padrões faciais. Então, o que eu percebo, e até em uma conversa com o Bruno Furquim, né, por uma postagem que ele fez, eu falei, eu também estou começando a perceber isso. Às vezes você tem que compatibilizar, encaixar o superior no inferior. Né? Se você trata a deficiência esquelética do superior, as inclinações dentárias, elas não vão ser mais exageradas no superior. Então, se o teu contorno inferior ele ampliar muito com o alinhamento, você consegue ajustar as inclinações, né? Um pouco inferior, um pouquinho mais para dentro em termos de inclinação, o superior um pouco mais para vestibular, o inferior um pouquinho mais para lingual. E isso é aceito, o organismo aceita, porque a gente percebe que a nossa amostra ela foi em paciente sem mordida cruzada, né? Então, a gente percebe que existe muita adaptabilidade em termos de dimensões esqueléticas e dentárias, né? Então, as bases esqueléticas são quase que semelhantes entre os padrões faciais. Agora, a variabilidade de inclinação dentária é muito grande. Então, na verdade, assim, respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva, eu acho que ficaria indiferente você alinhar o arco inferior antes ou depois. Né? Você poderia fazer esse alinhamento depois e a coordenação dos arcos, depois você vai se balizar, obviamente, pelo tanto de ganho que você teve no superior e o tanto de expansão dentária dentoalveolar que você teve no inferior. Então, você equaliza essas inclinações. Tá? Ô, Júlio, o Marcos Gonzanavas, depois da apertura da sutura, que tempo se deixa o aparato como contenção? Quanto tempo deixa de contenção? Essa é uma pergunta interessante, viu? Obrigado aí por ter feito. É uma informação boa. Eu deixo 6 meses, eu vejo que tem muitos colegas que deixam 6 meses também o aparelho, o disjuntor em posição. Mas o importante da gente comentar, vou pegar um manequim aqui, o importante da gente comentar é que você pode cortar as extensões do disjuntor, né? E fazer o alinhamento do superior. Então, você não precisa esperar os 6 meses com o aparelho na boca para poder você fazer o alinhamento. Então, está o disjuntor. O disjuntor está preso pelos mini implantes. Essas extensões que vão para a banda aqui, você não precisa manter. Então, pode cortar aqui junto ao corpo do disjuntor, pode cortar junto à banda e fazer o alinhamento. O Edson mesmo tem a proposta daquelas sapatas, aqueles apoios nos molares, fica mais fácil ainda. Você corta, tira e você pode colar e continuar a fazer o alinhamento e nivelamento. Detalhe o seguinte, cuidado para não ter que ficar, para não fechar o diastema interincisivo, viu? Assim, forçar esse fechamento, forçar. Muito embora o MUM considere que não tenha problema em fechar esse diastema interincisivo. Eu já considero um pouco complicado fechar esse diastema interincisivo, porque nós estamos tratando de adultos. Alguns adultos têm perda óssea. Então, às vezes, falta osso. Você vai jogar o dente ali numa situação, num vazio. Né? Eu sei que a gente extrai premolares e retrai, entendeu? Mas a espessura de uma tábua óssea entre um canino e um pré é bem maior que entre incisivos, né? Às vezes, né? Tem alguma situação que é bem fininha. Então, eu só começo a fechar o diastema interincisivo quando ele está com 2 milímetros de proximidade. Menos que isso, não. Deixa alinhar e nivelar. Então, você pode alinhar e nivelar, manter 6 meses. Depois dos 6 meses, a radiografia periapical
usos decisivos para ver a neoformação óssea na crista alveolar, né? Se ela se estendeu até a crista alveolar. Você ter certeza que você pode remover o aparelho. Então, a resposta, 6 meses. Literatura, nós não temos ainda. Mas eu vejo que é uma coincidência praticamente que 100% dos profissionais manterem esses 6 meses, que vem o quê? Baseado já nos estudos que foram feitos em expansões convencionais. Ok, o Márcio Almeida está te mandando um abraço, viu? Opa, valeu, Marcião. Assisti ele aí também. E o próprio Marco, para comprar o livro, não creio que entrega em Equador, mas pode entrar em contato comigo. Envia, viu, Fábio? Pode entrar em contato com a Rose, da Dental Press. Pode falar que você assistiu a nossa live e para entrar em contato, alguém te põe em contato com a Rose, da Dental Press. Então, se você quiser, tem o meu Gurgel Underline, o nome aí, me manda um inbox, eu te mando o contato da Rose e ela envia para você. Né? Vai ter aí a questão da taxa do envio, né? Postal. Mas aí tem que ser um pedido exclusivo com a Rose, viu, Fábio? Ok. Muito bom. Ô, Júlio, e a corticoperfuração da sutura palatina mediana? É necessário? Tem um protocolo para isso? O que faz? Olha o Túlio entrando aí. Túlio, um abração, tá? Estamos aí divulgando nossa paixão aí, o Marco. O Túlio Um Andrade. abraço. Eu não o conheço pessoalmente, mas acompanho à distância o trabalho dele. Gente boníssima, faz um trabalho muito bonito também nessa área. Né? Então, a corticoperfuração, é bom? O Túlio está aí. O Túlio também gosta muito da corticoperfuração. A gente começou a observar, né, isso foi até uma publicação do Suzuki, né, que acima de 30 anos, né, você tinha uma certa restrição, um certo efeito dentário exagerado. E essa fragilização da sutura palatina mediana, ela auxilia na abertura da sutura palatina mediana. Eu observo principalmente em pacientes acima de 30 anos. Veja bem, isso é uma média, é uma colocação pessoal. Né? O Túlio, por exemplo, já utiliza em pacientes abaixo de 30 anos. Eu não sei qual é a faixa que o Suzuki usa, ele vai ter oportunidade talvez de falar, o Vilela e tal. O Francisco Nogueira é que me deu uma ideia de fazer essa corticoperfuração não só na sutura palatina mediana, né? Isso aí que eu estou te falando aqui do livro do CIOSP, né? Eu vou abrir aqui a imagem na tela do computador. Né? O Francisco deu a ideia de fazer a corticoperfuração em 3 fileiras. Mas numa discussão, numa conversa inicial que nós tivemos, né, a ideia era fazer a corticoperfuração em 3 fileiras para favorecer a osteopenia. Eu acho que esse é o termo, né? Ou seja, uma melhor reação óssea aqui, uma remodelação óssea, uma melhor remodelação óssea na área. Né? E o que eu comentei na época com o Francisco, né, é que essa corticoperfuração em 3 fileiras, ela nos ajudaria justamente a fragilizar essa área, que eu chamo a atenção aqui, do que acontece na sutura palatina mediana, que é fragilizar essa área mais densa, né? mais clara, né? De maior densidade na maxila, né? Que é essa área parasutural. Então, além de fragilizar a sutura palatina mediana, também a gente faz as fileiras laterais, em menor número, mas a gente faz para justamente auxiliar nessa abertura da sutura palatina mediana, né? fragilizando a sutura palatina mediana e o osso lateral. E também, né, ajudando nesta remodelação óssea. É como se nós fizéssemos aí um paralelo, né, com a osteo, como é que fala? Aqui é a corticoperfuração. É a fragilização, acho que é a osteoperfuração, não é isso? Que até a Storino comentou, fez na live com você aí, que ela utiliza muito. É isso aí. Ela com o propel e tal. Né? Vai nessa linha também. Né? E não só da questão da fragilização. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção
é para os colegas tomarem cuidado, é fazer a prova do disjuntor, fazer uma marcação com uma broca de perfuração, né, na área da inserção dos mini implantes. Aí você remove o disjuntor, aí você tem sinalizado o ponto de inserção dos mini implantes, para que você, durante o processo da cortico-perfuração, você acabe não atingindo a área de inserção dos mini implantes. Esse é o cuidado que tem que ser tomado. Se é feita só nessa fileira central que está em amarelo, não tem o risco. Agora, essas perfurações laterais, você tem que ter a noção exata de onde os mini implantes vão ser inseridos. Então, aí o cuidado para não perfurar a área de inserção dos mini implantes, né? Porque aí você danifica esse osso e você vai perder a estabilidade do mini implante. Mas a corte-perfuração, ela é bem-vinda, sim, para pacientes acima de 30 anos. Eu preciso fazer uma pergunta aqui da Kelly, que ela já perguntou, Kelly Catiani. Oi, Kelly. Você faz sobrecorreção, Júlio? Quando responde bem e o parafuso permite, a gente faz, sim, viu, Kelly? Faço como a gente costuma fazer normalmente em qualquer expansão, tá? E, mais uma vez, chamando a atenção, não se preocupe, porque as inclinações dentárias, porque assim, esse efeito que a gente tem nesse aparelho, ele não é exclusivamente esquelético, ele também é dentário, né? Então, assim, qualquer tipo de inclinação dentária que vá ter excessiva para vestibular, com essa sobrecorreção, depois isso te ajusta. A preocupação, às vezes, quando você faz a sobrecorreção, é que você acaba tendo uma abertura da mordida, né? Por esse contato. E aí, para o classe 3 é favorável, porque você rota a mandíbula no sentido horário, né? Já para o classe 2 não é tão favorável. Então, depois você tem que contar até dentro da sua projeção de tratamento, se você não vai precisar depois tratar, isso sobrecorrige, normal, mas se para ajudar na correção da classe 2, hoje que a gente tem feito com ancoragem esquelética, aí vem o extraoveolar, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma intrusão desses molares, né? Você tratou o transversal, e aí para ajudar a tratar o sagital da classe 2, você vai intruir molar para ter a rotação anti-horária da mandíbula, ajudando a corrigir o sagital da classe 2, tá? Tem uma pergunta aqui que, como é a minha área também, eu gostei dessa pergunta da Grise Lazaro. Um paciente que apresenta DTM. Como isso poderia ser afetado na realização da técnica MARP? Eu já emendo a pergunta, o MARP pode causar a DTM? Olha, eu nunca tive esse tipo de experiência e não tive contato na literatura e nem conversa com os colegas sobre isso. Talvez isso possa acontecer de uma forma ocasional e eu acho que a gente tem que separar os problemas, né? Uma coisa é você, como eu falei agora há pouco, uma coisa é você tratar o transversal. Você tem o diagnóstico, tem necessidade de tratar o transversal, você vai tratar o transversal, tá? Depois você trata a TM. O MARP não vai causar o problema de ATM. O problema de ATM existia, não tinha sido manifestado. Talvez tenha sido um ponto aí que acabou, foi, vamos dizer assim, o gatilho. Não tinha o gatilho tradicional que a gente estuda na ATM, mas ele foi a gota d'água, tá? Para a sintomatologia. Mas o problema são distintos, né? A mesma coisa que você tratar o transversal e o sagital, ou vertical, que seja. Tratar transversal é uma coisa, tratar DTM é outra coisa completamente diferente. Eu não sei aí, Fábio, completa para mim que você tem bastante embasamento para dar essa resposta também. Ô, Júlio, geralmente não, o ideal é tratar, tira o paciente da dor, e depois faz o tratamento de ortodontia, ou MARP, ou... Sim, se for o contrário, sim. Assim, eu imaginei o paciente manifestando o problema articular depois do MARP. Literatura, acho que é muito cedo, mas vamos puxar o Herbst, esses tipos de aparelhos, já está provado que ele não causa, né, a DTM, né, na articulação. Só para vocês verem como o MARP ele entra no nosso universo hoje, em termos de casuística, né? Então, veja aqui, uma paciente, se vocês observarem, uma paciente com dentadura mista ainda, né?
E nesse tipo de situação, na mordida cruzada, vocês podem ver, nesse tipo de situação, a indicação para que é uma expansão convencional, um expansor raça, né? E observe o que aconteceu, né? Então, vejam, a necrose no palato, né? E aí, a gente removeu o aparelho RAS. Esse caso está no nosso livro, tá? Então, veja, ó, ele não tem nenhum inconveniente, nenhum problema nesse RAS. E até na nossa equipe lá da especialização, eu, o professor Alex Pozubon, que é um parceirão, coautor do livro, e professor na Universidade Federal lá do Maranhão, e a gente comentando, mas, pô, será que vai ser indicação para MAPS? É uma menina tão nova e tal. Mas, assim, tentar de novo também o RAS, né? A irmã dela é cirurgião dentista, falou que a higienização era feita com uma seringa, mas sem agulha. Então, assim, nós estudamos o caso para ver se havia alguma possibilidade de ter sido ferido esse palato, que não pela pressão dessas pastilhas acrílicas do RAS. E aí, o que nós fizemos? Bom, na dúvida, né, eu acho que assim, a gente respeita aquele protocolo, a LARA, se eu não me engano, né, que é você não ficar irradiando desnecessariamente seus pacientes. Mas, bom, vamos pedir um atomo, que o atomo tira a nossa dúvida, né? E se a gente for observar, ó, essa é a imagem da atomo dela, e aqui, essas são imagens do artigo da Fernanda Angelieri. Então, a imagem superior aqui é o estágio C, né, com as ilhas de ossificação. E a imagem abaixo aqui é o estágio D, com o osso palatino, já não existe mais a linha da sutura e você tem uma densidade óssea parasutural bem acentuada. E a gente vai para a imagem dela, então você vê que você já tem uma densidade maior na região posterior, você vê uma sutura, né, com bastante sinuosidade e pontos de ossificação. Então, até na documentação da paciente depois, nós identificamos que ela tinha a carpal, tinha sido solicitada a carpal. E a gente vê que, apesar dos 13 anos de idade dela, ela já está no estágio bem avançado de maturação óssea, né? Então, a gente chegou à conclusão que realmente essa paciente tinha uma sutura, que nós teríamos dificuldade de ter uma resposta de efeito esquelético se nós não utilizássemos o recurso da ancoragem esquelética. E aí foi o que nós fizemos, né? Então, esperamos recuperar o palato da paciente, a ferida que tinha no palato da paciente, e utilizamos aqui, nós estamos utilizando o expansor MSE2, né, que é da Biomaterials Korea, né, que é o desenho do expansor feito pelo professor Woo Moon, né? Então, ancorado em 4 mini-implantes. Esses mini-implantes um kit que já vem pré-determinado, né? Já tem as dimensões dos parafusos, isso é padrão. Né? Esse disjuntor é um disjuntor de 10 milímetros. Então, foi montado com as extensões para anterior e com as bandas dos molares. E aqui o resultado, o efeito da expansão que nós obtivemos, né? E aí está o resultado da expansão que nós obtivemos com um belo de um efeito esquelético. Então, eu fiz questão de selecionar esse caso aqui, Fábio, justamente para mostrar que a gente, como eu falei para vocês no princípio, né, você tendo uma boa noção do que o aparelho MAP te oferece, você tendo os argumentos corretos, quer dizer, tudo isso é mostrado. Lembre-se que a paciente é irmã de uma colega. Então, assim, não que a colega tenha sido refratária à nossa proposta de tratamento, mas ela ficou super, assim, a gente observa que ela e a mãe da menina, assim, nos olham com um olhar de agradecimento pela boa sequência que nós apresentamos para ela, um aparelho novo, uma novidade, né? Então, por que o MARP? Para que o MARP? Né? Nossa, o MARP é maravilhoso, ele tem suas indicações muito bem estabelecidas. Né? O que o profissional precisa saber é passar isso para o paciente com tranquilidade, para que ele possa confiar no que essa opção de você fazer a inserção dos mini-implantes é o melhor caminho para o paciente. E esse caso aí, o paciente jovem, e nós não tentamos fazer outro tipo de procedimento que não fosse o MARP, porque a expansão convencional ela não foi suficiente, não nos deu o resultado que era necessário para o caso. Muito bom.
Quais as principais intercorrências encontradas no MARP? É o Nicodemos Humberto, ele fez a pergunta. Quais as principais intercorrências? Primeira delas, perda de mini implantes. Essa é, eu acho que a mais frequente, né? Eu costumo dizer que, Nicodemos, veneno para mini implante é falta de higiene. Você tem que, às vezes, lançar mão de escovas interdentais, para auxiliar nessa higienização do aparelho. Então, vigiar muito bem a higiene do paciente para não ter perda de aparelhos, né? Segunda intercorrência. Algumas vezes, no processo de expansão, o disjuntor ele acaba entrando um pouco na mucosa do paciente, né? Isso que é bom você deixar as extensões que vão do corpo do disjuntor ao molar afastadas da mucosa. Agora, o disjuntor, a gente deixa próximo, para não deixar muito o espaço entre o corpo do disjuntor e a mucosa para não juntar resíduo. Só que essa proximidade do corpo do disjuntor leva a essa pressão, tá? E às vezes entra um pouco. E aí você tem que manter uma boa higiene para isso aí não virar uma inflamação, tá? Essa é uma segunda intercorrência. E a terceira e última, que é a mais rara, é justamente você ter o quê? Uma exagerada inclinação dos molares, porque você não teve efeito esquelético, né? Mas aí você passaria para uma ativação mais lenta para você ter só o efeito dentalveolar, uma vez que você não teve o efeito esquelético. Ou então, voltar ao parafuso, fazer uma corte com perfuração e tentar novamente a expansão com o MARP. O tamanho, o design do parafuso do MARP tem alguma influência no tratamento? Eu acho que a única consideração que eu teria para fazer com relação a isso aí é com relação a perfil transmucoso. O perfil transmucoso de um implante para a área palatina, ele deve ser, o MARP, ele deve ser no mínimo de 4 milímetros. 2 milímetros vai ficar no corpo do disjuntor, 2 milímetros é a espessura da mucosa. Então, esses 4 milímetros eles são o mínimo necessário para você ter. Se a gente faz o cálculo, planejamento de tomografia, você vai ver que às vezes esse perfil transmucoso ele é necessário ser até maior. Tem espessuras de mucosa na região anterior até maiores do que 2 milímetros. Então, um ponto é o perfil transmucoso. Tem que ser característico para o uso para o MARP. E o segundo ponto é a espessura. Tem que ser um mini implante de 2 milímetros. Ele não vai aguentar a força de um disjuntor para fazer a abertura de uma sutura palatina mediana, sendo ele 1,5, 1,6. Então, 2 milímetros de diâmetro, 4 milímetros de perfil transmucoso, e você tem que ter 6 milímetros, no mínimo, de corpo. E 1 milímetro para atingir a bicorticalidade. Então, eu diria 2 milímetros de diâmetro, 4 no mínimo de perfil transmucoso, comprimento total no mínimo de 11 milímetros. Então, esses são os requisitos mínimos para você ter um mini implante específico para o MARP. Perfeito. Em relação à análise transversal, qual que você mais usa? Andrews, Ricketts ou Penn? A pergunta do Marco Navas. Creio que é SDP. Na verdade, eu utilizo eu utilizo a da Universidade de Onsey, que é o índice maxilomandibular, que é fazer a subtração da... Vou mostrar aqui. Perdão, vou mostrar aqui. Subtração da largura da maxila em relação à largura da mandíbula. Isso em tomografia. Essa aqui. Essa é índice transversal maxilomandibular. Tá? Só que a gente tem que imaginar que nós não temos o uso corriqueiro da tomografia ainda no momento inicial para indicação do MARP, né? Então, a partir do momento que o paciente ele aceita o MARP, é que a gente vai pedir a tomografia para fazer o cálculo. Então, para uma medida inicial, em termos de diagnóstico,
Eu utilizo essa medida aqui, que é de McNamara. Na verdade, Howe em 83, depois McNamara em 2000, que é as distâncias intermolares, né, tomadas aqui no ponto médio da coroa mais cervical. A distância intermolar superior ficaria entre 36 e 39. E o McNamara, em 2000, ele mostra, e inclusive no último congresso americano, ele mostrou também que ele tem até uma régua pequena, em que ele vai lá e mede, abaixo de 36, ele indica a expansão para o paciente. Então, de 36 a 31, a expansão dentoalveolar. Abaixo de 31 milímetros, ele precisa do efeito esquelético. Então, na verdade, eu utilizaria em tomo o índice maxilomandibular de Onsey e em modelo de gesso essa medida da distância intermolar estabelecida por Howe e McNamara. Tá? McNamara 2000, American Journal. Muito bom. A boa pergunta aqui do professor Vicente Pacheco. Qual a sua opinião de usarmos o MARP apenas com o apoio esquelético, eliminando as bandas? Uhum. Eu acho uma ideia muito boa. Eu acho até uma tendência grande a gente acabar utilizando o MARP em muitas situações sem as bandas, né? A única preocupação que eu tenho é se eu perco um mini implante. Se eu perco um mini implante, eu tenho bandas, né? Se eu perco um mini implante e eu não tenho bandas, eu acho pouco provável você continuar seguindo com a ativação, né? A gente perde um mini implante, eu já tenho vários casos que perdi mini implantes posteriores e nós conseguimos seguir com a abertura, obter a abertura da sutura palatina mediana. Mas eu acho uma boa, inclusive, isso aí vai ser até porque tem facilidade técnica, né? Cada vez menos a gente vai bandar. O paciente vai, escaneia, não precisa separar, já vem com um guia, você posiciona esse guia e faz a instalação do MARP. Né? Então, assim, tecnicamente isso facilita bem, né? Só tornaria inviável a questão da perda de um mini implante. Isso é inviável, só. Teríamos a preocupação mas eu penso que é o futuro, até. O Vicente, ele é novato aí também, tem acho que 8 casos, né? Ele não colocou banda em nenhum, por isso que acho que foi a pergunta dele. Muito boa pergunta aí. Boa. O Flávio Lombardi, retratamento de pacientes com os dentes bem alinhados e queixa principal de corredor bucal após o MARP. Como otimizar a mandíbula? Eu não entendi direito. Talvez corredor bucal... Preenchimento do corredor bucal, fez o MARP, não teve um bom preenchimento do corredor bucal, seria isso? Mesmo após o uso do MARP? Como otimizar a mandíbula? Talvez ele falou, o professor falou lá no começo da aula que usa peças radiculares, talvez seja isso. Pode ser, eu fico imaginando assim, porque a falta de preenchimento do corredor bucal, ela indica ou a atresia da maxila ou retroposicionamento maxilar, né? Que é aquele sorriso de velho, que fica aquele paciente classe 3 com retroposicionamento de maxila, né? Eu acho que aí, no caso, se o paciente tem queixa e já foi feita a expansão, eu acho que é indicação cirúrgica, né? Eu acho que aí você está vendo que é uma queixa estética. Porque a queixa dentária, a gente compensa. Queixa estética muito clara por parte do paciente é cirúrgico, né? Eu acho que aí é o caso de um avanço de maxila. Ok. E o Ricardo foi aluno aqui nosso também. A instalação do parafuso no palato para o MARP faz com contraângulo ou manual? Pode fazer manual ou com motor, mas sempre com contraângulo. Você não tem acesso à área posterior, fica impossível de você fazer com uma chave manual direta. Agora você tem os encaixes, esse aqui, ó. Esses
chaves, como é que é? Peça manual giratória, que você encaixa num contraângulo e faz inserção manual, tá? Ou com motor, qualquer motor de implante ou de mini implante. Você pode utilizar para fazer essa inserção. É sempre contraângulo. Perfeito. Ô, Júlio, você tem alguma preocupação com o fato do septo nasal acompanhar uma das M arcadas? Ter uma assimetria nessa abordagem, desse tratamento? Isso aí é um questionamento muito recente que tem sido feito, né? Então, imagina, né? Eu tenho a abertura das hemimaxilas e eu já vi até no atom de um paciente meu e eu vi uma apresentação, não me lembro qual dos palestrantes do Congresso Americano que falou sobre isso aí. Eu lembro que era um professor se não me engano, da Carolina do Norte, que ele falou que ele mostrou a abertura e aí o septo nasal acompanhando uma das hemimaxilas. E eu já vi isso até numa paciente minha, né? E aí ele comentou que isso aí eles estão verificando se isso aí acaba trazendo algum problema, alguma obstrução futura, né? Eu penso assim, Fábio, eu penso que a gente já fez tanta expansão não cirúrgica, aquelas respostas de expansão que nós tínhamos em pacientes adultos, que nós tentávamos, que era uma tentativa que hoje a gente já não faz mais no adulto, né? Não cirúrgica, né? Expansão com ativações de uma volta completa ao dia para ter o sucesso da abertura e às vezes em alguns pacientes obtínhamos essa abertura. Quer dizer, a gente já vem fazendo expansão, talvez o septo fique para um lado ou para outro, e nesses casos, e acabou não tendo problema. Então, assim, se você tem um ganho na área nasal, em termos de volume, pouco preocupa se esse septo foi para um lado ou foi para o outro, né? Eu sei que você vai ter um ganho total, quer dizer, a expansão você teve, a correção estrutural você teve. Se o septo ficar um pouquinho inclinado, né, isso não significa que ele vai ficar desviado, né? Então, eu vejo isso como uma provável ocorrência, mas eu não vejo consequência nisso, mesmo porque não existe esse histórico anterior. Mas, na ciência, não existe nunca nem sempre. Pode ser que se prove o contrário. Mas eu não vejo preocupação com relação a isso. Muito bom. Tem uma pergunta interessante aqui do Grabowski, o nome dele. Gurgel, os pilares posteriores se rompem. As suturas pterigomaxilares se rompem também? Então, não é o que a gente tem observado nas tomografias que nós temos analisado dos nossos pacientes, né? Porque são pacientes adultos. Agora, em pacientes jovens, isso ocorre com bastante frequência. Libera bem, né? Então, eu acho que o Manhães deve ter comentado isso aí com você, né? Ele vai ainda, né, com você ou já foi o Manhães? Né? Já foi, perdão, tá certo. Então, ele deve ter comentado que com os jovens isso é muito. Esse é que é a grande vantagem do IRAX híbrido, né? Que é você ter justamente a liberação das suturas circunmaxilares e promover uma protração da maxila já além daquela idade de 9 anos que nós utilizávamos anteriormente. Então, para o jovem, sim. Para o adulto, eu não acredito que isso aí vai ocorrer com muita frequência. Ocasionalmente, em grandes expansões, você consegue uma tremenda abertura da sutura palatina mediana, que isso é um artigo que o MUM mostra, mas é o que a gente não tem observado nos nossos casos comumente não, em nenhum dos nossos casos que nós temos controlado, nós observamos essa abertura da sutura entre o osso palatino e as lâminas do pterigóide, para adultos. E nos casos de classe 2, cirúrgicos e com atresia maxilar, você recomenda o MARP previamente ou faz a expansão cirúrgica maxilar segmentada? É a pergunta do Nicodemos Humberto. Humberto é colega, contemporâneo de Bauru. Grande abraço, Humberto. Então, Humberto, o que que nós temos como parâmetro é assim, se você tem uma expansão
maxilar até 7 milímetros, que é o que a mucosa do palato pode suportar, você faz num tempo cirúrgico só. Então, o paciente vai, faz a expansão, a osteotomia multissegmentada na maxila, mais a correção do plano sagital, que é a classe 2. Então, um tempo cirúrgico só, mesmo fica menos morbidade no paciente. Agora, se a expansão ela é maior, essa maxila precisa de mais de 7 milímetros de expansão, então nós temos que fazer em 2 tempos cirúrgicos. Então, primeiro a expansão, depois a correção nos outros planos. E aí, a opção que nós temos hoje para o paciente é o MAP, né, que ele vai nos dar a possibilidade de fazer esse ganho, esse efeito esquelético prévio à cirurgia ortognática, né? O paciente está ciente de que todo procedimento, isso aí, obviamente, isso é normal para a ortodontia inteira, né? Eu estou tentando fazer um procedimento menos invasivo nele. Se não der certo o MAP, aí sim a gente faz SARP e depois cirurgia ortognática. Então, acho que foi bem claro, né? Então, até 7 milímetros, né, você faz num tempo cirúrgico só. Uma expansão maior que 7 milímetros em 2 tempos cirúrgicos. Tem outra pergunta aqui interessante, de novo, do professor Vicente Pacheco. Você concorda que o insucesso de abertura da sutura pode estar relacionado com o pilar do zigomato? Concordo, sim. Porque é outra área de restrição, assim, em termos de sequência, né? A área de maior restrição, a abertura da sutura palatina mediana, é o osso palatino com as lâminas do pterigoide. Essa é a primeira. A segunda, a sutura. E a terceira, o pilar, né? Só que você consegue ter uma abertura da sutura palatina mediana sem ter a liberação dessa sutura entre o pterigoide e o osso palatino. Você consegue, né? Então, essa área de maior restrição, né, ela não impede a abertura, né? E aí você tem as outras. Então, vai saber qual delas prevalece ou se soma. Se você não tem uma abertura posterior, você tem um pilar zigomático muito resistente, você tem uma sutura muito imbricada, né? Então, soma essas 3 restrições em alto grau, né? A corte-perfuração faz a fragilização da sutura palatina mediana. A segunda seria os pilares, né? Se você quiser trabalhar, o Francisco Nogueira faz isso aí com uma certa rotina, né? Se você quiser fragilizar também o pilar zigomático, né, eu vejo como uma boa opção para te ajudar a obter o sucesso do MAP. Eu sei porque o Vicente Pacheco ele faz isso, por isso que foi a pergunta dele, tá? Ele mexe no pilar do zigomato. E tem uma correlação também na questão assim, se não usa bandas, né, só o aparelho, mais indicação ainda de corte por perfuração, porque a corte por perfuração vai ajudar você não tendo ancoragem dentária, você ter uma melhor resposta na ancoragem esquelética. Não, muito bom, viu, Júlio? Eu vou deixar você à vontade aí para as considerações finais. Eu agradeço a presença de todos aí, essas excelentes perguntas. Sempre as perguntas melhoram o nosso conteúdo. Eu vejo que tinha aí até muitos professores nos assistindo, né? Eu acho sempre benéfico, porque a gente acaba trocando excelentes ideias, os clínicos com essas perguntas pertinentes também, que nos ajudam a trazer uma informação mais segura para aquelas pessoas que estão começando nesse procedimento. O MARP é um aparelho que eu costumo brincar, o MARP é um aparelho que está na dentadura mista ainda. Esse ano ele está completando 10 anos, né? Então, foi publicado em 2010, estamos em 2020, então nós temos muito que aprender ainda sobre esse aparelho, né? Principalmente sobre os efeitos e estabilidade, né? Então, a gente está aberto aí às os futuros conhecimentos que essa técnica vem trazendo, né? Então, eu acho que o fato de ser uma técnica nova não impede que o profissional utilize ela, porque ela é muito benéfica. Ela vai nos dar segurança para fazer uma indicação para um paciente adulto
né, que tem certa restrição ao procedimento cirúrgico. E eu gostaria de agradecer ao Fábio pelo convite, né, o Fábio Rodrigo, pelo convite e pela possibilidade de estar passando as nossas ideias sobre esse tema. Né? Assim, eu acho que vamos desejar aí saúde a todos, uma boa semana aí, e aproveitem essas atividades online que nós estamos tendo nesse período aí. Muito obrigado pela atenção aí de todos. Obrigado, Fábio, mais uma vez pelo convite. Júlio, eu sei que nós nos conhecemos há pouco, né? Não faz nem 6 meses aí. E foi muito boa aí a recepção, inclusive o teu feedback nos produtos que eu sou consultor científicos, parafusos aí, né? Você é um expert, eu tenho que ouvir vocês. Eu só tenho que agradecer por disponibilizar o seu tempo, que eu sei que você está numa maratona de aulas online, estudo. Eu só tenho que agradecer. Como eu falei, hoje está muito mais fácil iniciar com essa técnica, porque tem teu livro, tem os cursos seus, tem os cursos do Edson, tem o Ili Bronte e dos demais aí experts, tem uns 15 bons professores aí pelo Brasil, né? Assim, Eu só tenho que agradecer aí vocês, viu? Grande abraço. Espero fisicamente em breve aí nos congressos aí que vem pela frente. Grande abraço. Gracias.